graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O cristão, na verdade, não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia também não se preocupa em provar a existência de Deus. A existência de Deus por nós é considerada como um axioma. E ela é uma necessidade intrínseca em minha alma, em sua alma e na alma de qualquer ser humano. O ateu resiste mais aos argumentos da prova da existência de Deus do que aos próprios reclames da sua existência. A sua alma quer provar a ele que Deus existe, mas ele insiste nos argumentos que Deus não existe. Eu não estou aqui para demonstrar a existência de Deus. Não é esse o meu objetivo, não é esse o objetivo da Bíblia, mas eu gostaria de comentar com você alguns atributos de Deus que são muito importantes para a minha vida e também o são para a sua vida. E o primeiro desses atributos é que Deus é Espírito. E a afirmação lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, que você pode conferir e deve conferir, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, é do próprio Senhor Jesus Cristo. E não tem como finalidade dar uma definição teórica de Deus, mas o objetivo é nos mostrar como é que nós, como você e eu, devemos adorar a Deus. Deus é invisível, sem corpo, membros e sem paixões. O nosso Deus é espírito. Ele não tem corpo como os homens. Mas há um outro atributo de Deus muito importante também. Nós dizemos que Deus é infinito. Deus é ilimitado. Deus não está sujeito a restrições de espaço ou de qualquer espécie. Deus não está sujeito a nenhum tipo de restrição. Ele é infinito. E por favor, leia lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis 8, 27. Um terceiro atributo de Deus que eu quero destacar para você também, que é muito importante a gente observar nesta manhã, que estamos falando um pouquinho sobre Deus, que Deus é eterno. Deus é eterno. Ele não tem nem começo e nem fim, sem sujeição a nenhuma das restrições do tempo. O tempo para Deus ele não existe porque ele é eterno. E você pode consultar isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 27. Por favor, faça isso. E o quarto atributo de Deus que eu quero destacar nessa manhã é que Deus é imutável. Deus é imutável. Deus não está sujeito às inconstâncias e incertezas que você está, que eu estou, que nós estamos. E você pode verificar isso lá no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 16. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Como é importante nós sermos lembrados, nós nos lembrarmos nesse dia, que é o dia do Senhor, neste domingo, que Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus não é definido pelas minhas palavras, pelas suas palavras, não, Deus não é. E Deus é uma necessidade para a minha vida, e Deus é uma necessidade para a sua vida. E em todas essas manifestações, em todos esses atributos de Deus,
algumas manifestações, algumas características que Deus se manifesta a mim e a você. Por exemplo, em seu ser, em si mesmo, em sua existência. Só Deus é. Só Deus é no presente. Só Ele pode, no sentido mais absoluto e total. E só Ele diz: eu sou. Você pode verificar lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Só Deus diz: eu sou. O ser de Deus exprime a realidade da realidade, da existência, em contraste com a não existência. Deus existe porque Deus existe, Deus é porque Deus é. Deus é grande em seu ser, Deus é tudo em seu ser. Deus é grande em sua sabedoria, Deus é tudo em sua sabedoria. Não em ciência apenas, mas em sabedoria. E sabedoria tem significado muito mais extenso, muito maior, muito mais complexo do que ciência. Porque sabedoria compreende o saber e o praticar conforme a reta razão. Deus é grande, Deus é tudo, Deus é poder em sua sabedoria, em seu ser. Também em seu poder, em sua capacidade de fazer, em sua capacidade de realizar, como Deus pode fazer e como Deus faz. E só Deus tem poder no sentido de ser hábil para fazer tudo o que Ele quer fazer. Deus é onipotente, ou seja, Ele é todo poderoso. Você pode verificar lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Pode verificar também lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis capítulo 28, versículo 3, e eu gostaria de sugerir a você que visse os textos. E também Êxodo capítulo 6, versículo 3 e tantos outros textos da Bíblia. Deus é grande, Deus é maravilhoso em seu poder. Deus é grande, Deus é maravilhoso em sua santidade. Deus é absolutamente separado do mal. Deus, na elevação moral de suas absolutas perfeições, ele se encontra totalmente separado de tudo que é mal. E até mesmo do homem pecador. Deus é santo em sua beleza, em sua grandeza, em sua totalidade. Deus é santo. O nosso Deus é santo. E Deus é muito belo em sua santidade. Como a santidade de Deus é uma coisa bela. Fantasticamente, nesse mundo podre, nesse mundo injusto, nesse mundo perdido em seus delitos e pecados, nós encontramos o nosso Deus, o Deus da santidade, o Deus santo. Mas Deus é justo. A justiça de Deus é alguma coisa admirável, bela, necessária, bonita. Você e eu, todos nós temos em nós alguma coisa de um senso natural de justiça.
E isso facilita a mim e a você compreender e entender o que é um Deus de justiça. E nós podemos entender com isso o tratamento que Deus nos dá conforme a qualidade moral dos atos dele e não dos nossos. Nós podemos entender que Deus traz bênçãos aos bons. Nós podemos entender que Deus traz bênçãos aos bons e retos e pune os maus. É isso que nós podemos ler. É isso que nós podemos ler no Salmo 89, versículo 14, e também em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Deus é justo. Deus é absolutamente justo. Não deixe, não compreenda, não assimile e não dê ouvidos àqueles que querem mostrar a você que Deus não é justo. E precisamos entender também que Deus é bom. Como Deus é bom. E hoje a moda, os dias de hoje, todos querem dizer que Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. E Deus é bom mesmo. E Deus é bom, podemos dizer, em dois sentidos. No sentido de ser moralmente perfeito, ao ponto de Jesus Cristo, nosso Salvador, dizer que ninguém há que seja bom, senão só Deus. Você pode conferir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 17. E podemos dizer que Deus é bom também no sentido mais restrito da benignidade de Deus, da benevolência de Deus. A bondade de Deus, aquele atributo de Deus, é que ele procura a fidelidade daqueles que ele criou e concede a eles, concede a você, concede a mim, o melhor que eles precisam. Você pode ver isso lá no Salmo 35, versículo 5 e no Salmo 145, versículo 9. Abra sua Bíblia e confira os textos. Não deixe de fazer isso. Nós podemos olhar para a misericórdia de Deus quando ela é exercida sobre miseráveis como você e eu, como nós. Podemos entender a benignidade de Deus quando ele retarda o castigo que deveria vir sobre você, sobre mim, sobre os culpados. Nós podemos entender a graça de Deus quando ela é concedida a pessoas indignas como você e eu. Podemos compreender, podemos entender, podemos desfrutar da compaixão de Deus quando ele contempla o necessidade, contempla o triste, contempla o que padece. Nós podemos entender a compaixão de Deus. Podemos entender a compaixão de Deus. Deus é isso. Deus é verdade, completa, única. Não existe verdades. Deus é a verdade. Se apresenta como o antônimo de falsidade. Deus é a verdade real. O que é verdade senão a manifestação do real? Deus é a verdade em contraste com o erro, com a mentira. Deus é a verdade.
Verdade que se apresenta também com o sentido moral de fidelidade, característica de Deus, em contraste com os falsos deuses do paganismo. Deus é verdade em todas as suas manifestações. Deus é fiel em todas as suas promessas e nas suas alianças para com o homem. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa é nós nos lembrarmos desse Deus que é o Deus da Bíblia, não é o Deus dos sonhos, não é o Deus das revelações. Este é o Deus da Bíblia. É o Deus que nos é ensinado nos 66 livros da Bíblia. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa para mim e para você, neste dia, domingo, dia do Senhor, sermos lembrados que este é o nosso Deus, o único Deus. Não há outro, não existe outro. Não se esqueça, quando você orar, quando você conversar, quando você buscar a presença de Deus, Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, e Deus é belo, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é perfeito em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em sua santidade, em sua justiça, em sua bondade, em sua verdade. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos, esse é o Deus a quem amamos, esse é o Deus que nos amou primeiro e nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não faça imagens diferentes para o seu Deus. Não faça caricaturas para Deus. Não invente um Deus. Essa é a descrição que a Bíblia dá de Deus. É isso que a Bíblia fala de Deus. Creia nesse Deus, viva esse Deus, viva com esse Deus, para a glória desse Deus. Não existe outro. Deus é único. E este é o Deus da Bíblia. Amém.